Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um programa Mindset, 216 programas. Hoje com o Luciano Frantz, um amigo meu há bastante tempo da antiga Computec. Hoje o cara é consultor nacional e internacional em telecom, principalmente na área tributária. O Luciano, uma pérola aqui que nós temos, ele é especialista em TI e telecomunicações com mais de 30 anos de atuação no mercado de internet no Brasil. Atualmente atua como consultor tributário da DigiLivros e na empresa Jornal Z. É reconhecido por sua visão estratégica, profundo conhecimento de modelos de negócio e tributação para as empresas. Suas palestras são diretas, práticas e voltadas para gerar resultados, coisas focadas para empresas que busquem inovação e crescimento no setor de telecom. Bom, sempre lembrando que o nosso programa é transmitido para mais de 196 países pelo canal 160 da Soul TV e também pelo app Power Stream. De Porto Alegre para Porto Alegre, de Porto Alegre para o mundo, sempre lembrando que o mais importante para você, para nós, é você. Apoie o Shopping Total há mais de 20 anos, presente a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bem, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores master do programa, Método Soluções de Engenharias e a Bem Medical Soluções de Saúde. Poestream é um canal de comunicação do Rio Grande do Sul que leva a você conteúdos de qualidade na palma da sua mão, quando e onde você quiser. Sempre lembrando que você deve acessar o nosso canal no YouTube, ative as notificações clicando no sininho. Direção-geral Fabiano Brasil, nosso fabuloso. Coordenação de jornalismo Tavson e coordenação técnica o Eduardo Azevedo. Poestream é uma emissora do grupo F Brasil. Um abraço para todo mundo. Chegamos a 5 anos de programa com mais de 10 milhões de visualizações no Poestream. Então, quer dizer, são números bons. Podemos falar isso com o Luciano. Luciano, seja bem-vindo. Valeu. Querido, uma satisfação. Luciano, vamos começar com uma pergunta genérica, que nem a gente falou. Cara, como é que está o mercado de telecom? Que loucura é isso, né? Como é que tu divide o mercado de telecom? Dá uma aula para a gente aí, para a gente ir segmentando. O mercado de telecom a gente tem que voltar lá em 2020. A questão da pandemia, né, ela fomentou, tipo o que a gente está fazendo aqui, né? Transmissão para o mundo todo, reuniões online, home office, tudo um pouco. Hoje a gente já está vivendo uma realidade um pouco diferente, mas houve uma transformação muito violenta do cenário das telecomunicações e internet durante ali o ano de 2020, 2021, terminando ali pelo ano de 2022. A gente ainda está vivendo um recrudescimento disso aí. Como é que a gente costuma falar? As melancias estão se ajeitando na carroça, né? Sim. Faz 4 anos que já passou isso, né? 2022 para 2026, mas a gente ainda segue muita gente com trabalho híbrido, muita gente com questões para resolver, Simples Nacional, tributação, saio do Simples, fico no Simples, porque o limite do Simples é o mesmo desde 2006. Então hoje, se tu faturava 100 mil, hoje é 300, né? Que justamente é o limite do Simples. Então, tá uma ebulição, acho que essa é a boa palavra, né? Tá uma ebulição. Ano passado houve o advento da NFCom, nota fiscal. Até você, assinante de internet que está me assistindo agora, já deve ter recebido a partir de novembro do ano passado, né? Quem tem conta de celular, quem tem conta de banda larga fixa em casa, quem tem conta de telefone, se é que alguém tem telefone fixo ainda, né? Mas quem tem contas, empresas aí que tem conta de telefone fixo, já estão recebendo, TV por assinatura, né? Também, já estão recebendo a nova nota de comunicação. E agora, por isso que eu digo, acho que eu vou ter emprego para mais uns 10 anos, né? Porque agora vem a reforma tributária, suspensão das notas de locação, colocação de roteador. Quem é que tem roteador em casa? Todo mundo, né? Todo mundo tem. É Então, mesmo. tudo isso envolve comunicação e envolve essa revolução, essa ebulição, que até 2033, na parte tributária e na parte que afeta todo mundo, porque todo mundo hoje tem um celular, né? Todo mundo hoje tem uma banda larga, usa a banda larga de alguém, é afetado por essas nuances do mercado. Que loucura. Então assim, ó, vamos começar. Primeiro, existe um fenômeno cultural, tecnológico, ou seja, estou usando cada vez mais para baixar custo. Em vez de viajar, eu faço uma reunião online. Antes a gente lembrava muito, né?
aquele negócio, não, eu quero ver pessoalmente. Hoje tu vai lá para cumprimentar o cara, aí. Vai lá para ir para uma festa, para um relacionamento, né? Achei interessante. Quantas reuniões tu faz hoje em relação ao que tu fazia pré-pandemia? A diferença é absurda. Comigo, acho que são umas 40 vezes mais. Eu não sei contigo, mas é por aí. Não, não, é um absurdo. Tu vai desconectando, né, cara? E É. interessante que tu tem até vontade de ir, mas tu sincronizar a agenda, quando tu tem muito volume de um lado e muito volume do outro, É. o sincronismo é muito Não, difícil. tu quer ver uma outra coisa que eu sempre cito que as pessoas não se dão conta? Não existiu o WhatsApp em 2016. Cara, que loucura. Pessoal, isso são 10 anos, 9 anos. Então, estamos no início de 2026 ainda. 9 anos. Então, 10 anos atrás, É. parece uma loucura. Não tinha WhatsApp? Como é que a gente se comunicava? Como Isso é que aqui. é? Tá entregando a tua idade, né? Então era isso aí, cara. Eram outras formas de comunicação, e-mail, ICQ, Messenger. Era outras coisas que não tem o uso massivo que tem hoje, né? O número de horas à frente da tela multiplicou por 6. Que loucura. É, Em 10 anos em isso. 10 anos, É. em 10 Não, anos. não, e a gente vê até o problema da rolagem, né? Quando tu vê, tu fica ali. Esses Feed dias de infinito, manhã, né? esses dias, feed infinito. Esses dias de manhã, eu acordei de manhã, às 5 horas da manhã, pensei, vou para academia. E aí eu resolvi dar uma olhadinha, porque era muito cedo. Quando eu vi era 6 horas, cara. Passou uma hora. Passou uma hora, eu fiquei impressionado e tenho observado os Vamos meus falar de, filhos. vamos falar de Reels agora, que é o que tu Aham. tá falando. Um Reels tem 60 segundos. 60 Reels, que tu dá passadinha de dedo, são 60 minutos. Foi-se a tua hora que tu queria ir malhar e Se tu treinar olhar, e não pôde. é. E não pôde. É assim que tá a coisa. Nesse mercado efervescente assim que a gente está vivendo nesse cenário. Beleza. Então, assim, Luciano, tu tem a Telecom que provê a estrutura, isso é uma concessão federal. É isso, né? É uma concessão brasileira. Vamos fazer uma em camadas Isso, isso. os provedores de internet e as operadoras de telecomunicação, elas têm concessões públicas, né? Elas têm uma licença de trabalho, vamos dizer assim. Tu paga por ela, hoje é baratinha, coisa de R$ 400. Tá. Paga para a Anatel te dá lá um registro e tu pode operar, pode passar fio na rua, pode entrar em contato com a concessionária, comprar poste, pode comprar frequência, pode usar algumas frequências que são livres, falando de rádio, de Wi-Fi. Então, te habilita esse tipo de trabalho, vamos dizer assim. Tá? Certo. Então, seria assim Primeira fase, registra na Anatel. Exatamente, é a primeira fase para começar a se comunicar ou prover comunicação no seu bairro, na sua cidade, Aonde quiser. A licença é nacional, então em qualquer lugar do Brasil pode ser construída uma rede, como tu falou, para operar. Essa é a parte, essa é a parte fácil, né? A Tá. parte difícil agora é o investimento que tu tem que fazer. Como é que estão os investimentos? Porque tu também trabalha com alguns equipamentos. Eu né? tenho tido algumas boas surpresas, tá? Primeira surpresa, a gente pensou que o mercado de internet ia ser como aconteceu com o mercado de ferrovias no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Eram mais de 400 empresas, né, de trens, hoje nos Estados Unidos são 4. Então houve uma concentração de 99 para 1. A gente pensou que isso ia acontecer com a internet. Só que eu tenho uma frase que até é engraçada, vocês vão rir agora que eu vou falar. Provedor de internet é que nem barata, né? Tu mata um, sai 20 de dentro. Entendi. E isso está acontecendo, porque o que acontece? Essas redes, muitas vezes elas são compradas, ou elas se comunicam de alguma forma, ou as empresas se fundem 2, 3, 4, 5, 6 Parcial. em uma só, né? Muitos donos às vezes se afastam, outros permanecem na operação. Só que o negócio de internet, o negócio de TI em geral, ele é muito pessoal. Tu gosta daquele técnico que tu conhece, tu gosta daquela empresa que está ali, que tu sabe que é gente que se criou contigo. Esse fenômeno, ele acontecia muito no interior e começou a acontecer de 5 anos para cá nas cidades grandes também. Provedoras de comunicação de bairro. Aqui em Porto Alegre, existia só as operadoras 5 anos atrás. Hoje, nós estamos falando de 30, 40 provedores. Tem provedores que eu não conheço em Porto Alegre. E isso não é só Porto Alegre. Eu tive agora em Chapecó, tive também em Curitiba. Cada bairro tem a sua empresa, não é uma, às vezes duas, no seu bairro. Porque um bairro aqui, por exemplo, o bairro Sarandi aqui em Porto Alegre tem 60 mil habitantes.
Só para falar de Porto Alegre. Tá? Zona Norte estava com 600, 700 mil. 800. Exatamente. Isso é uma cidade que cabe num bairro de Porto Alegre, uma cidade média, às vezes, do Porque interior. no Brasil todo são 5 mil e poucas cidades, né? 5.000 e poucos, 5.500 E- municípios. Mas isso aí, então houve essa concentração, algumas empresas se fundiram, mas houve essas baratinhas, essa desconcentração, inclusive com a invasão das cidades grandes também. Antigamente, provedor de internet, a gente falava era só coisa de cidade pequena, né? Uhum. Hoje não. Hoje, Porto Alegre tem 30, 40 provedores. Você está me assistindo aí, provavelmente, se está no Brasil, hoje tem 45, 50% de chance do nosso sinal estar sendo passado por um provedor de internet e não por uma grande operadora. Hoje o mercado doméstico do Brasil é dominado, né? Somados todos os provedores, eles são maiores que qualquer operadora do Brasil. Somados. Claro que é um monte de formiguinha, Sim. né? Sim, comparado sim. com um elefante. Só que hoje tem mais formiguinha do O que volume o da formiguinha cada um tem 2.000, 5.000, 17.000, que a gente estava vendo ali, Aham. 15.000, 10.000, 5.000, 500. Provedor hoje com 500 assinantes, até menos. Trabalhando, crescendo, ativando. É um fenômeno estranho, até contra o que eu havia previsto, né? Eu havia previsto uma concentração, que nem nos Sim, trens. que era o que nem estava na dizendo. maioria das empresas. De 30 mil provedores vai o Brasil, mas ele deu uma enxugadinha, foi para 20 É mil. o primeiro ano, 2025, que deu uma enxugadinha pequena. Tá? Entendi. Pequena que eu digo assim, são 19.000 empresas, né? Baixou 200. 0, Mas parou de crescer. Parou de crescer. Isso é um fenômeno que... Não é que parou de crescer. A quantidade de empresas que se juntaram, que se fundiram, pela primeira vez, foi maior do que as novas que abriram. Pela primeira vez. Isso é um fenômeno que a gente tem que olhar com cuidado. Tá. Mas eu não sei se ele vai se repetir em 2025, porque cada dia, lá na Digilivro, hoje, que é a empresa que eu atuo, lá no Jornal Z, que são as empresas que eu atuo mais assim na linha de frente, cada dia 6, 7 empresas novas, empresas nesse perfil aí, 4.000, 5.000, 10.000 assinantes, nos mais variados. Ontem atendi um cliente do Acre. Sim. Acre? Tem alguém que mora no Acre? Tem Olha aí, bastante tem gente bastante lá. No gente, Acre. Aliás, eu só não conheço 2 estados no Brasil, Acre e Roraima. Se um dia quiserem me chamar, eu faço maior questão e vou pela passagem para conhecer lá. Porque Roraima é a de cima lá, né? É, a Roraima é de cima. A Rondônia eu conheço. Rondônia O Acre eu também nunca fui e acho que também nunca fui a Rondônia. Roraima, Roraima. E tem um outro estado que eu também nunca fui, que é o Tocantins. Esses 3 aí eu não Tocantins pisei. eu sou... Os outros, todos eu já marquei. Eu sou cidadão lá. Olha aí. Lá o centro geodésio da América Latina está em Tocantins. Geodésio. É verdade. E Tocantins, a história, conheço muito lá. Vou seguido por causa do Sescope para lá. Legal. E um abraço para o meu amigo Francisco, meu xará, lá do Sescope Tocantins. Mas voltando aqui a isso que tu estava colocando, Luciano, me fala um pouquinho da tua arquitetura dos teus business, dos teus negócios. Então fala da Z, fala da do Jornal Z, da Digilivro. E até da tua historinha aí assim, um pouco. Eu comecei há mais de 30 anos atrás. Eu lembro que o Luciano começou no mesmo ano que eu comecei com a consultoria, em 96, eu acho, por aí. Por aí, em 99 eu abri o meu provedor de internet. Tá. Mas na TI eu comecei em 96. Tá, na TI eu comecei ali com o final do governo Collor, aquela abertura da reserva de mercado, eu comecei... Privatização da Embratel. Eu estudante de engenharia, deu uma greve, aquelas greves da URGS que não terminava nunca, né, na Universidade Federal aqui, não terminava nunca, né, foi terminar em fevereiro do ano seguinte, começou em julho, aí o meu pai me viu 2 meses em casa parado, né, aí chegou isso para mim, não, tu vai fazer alguma coisa, aí fui para TI, sabe? Entendi. Hoje dá para dar risada disso aí, mas na época isso era sério, né? E aí fui para TI e nunca mais saí. Entrei na TI e tal, e comecei e nunca mais saí. Aí que legal essa Aí história. a Computec, primeiro eu comecei numa outra empresa que acho que ainda existe aqui no Sul, que é a CompuJob, né? CompuJob. Comecei na CompuJob, trabalhei ali uns 2 anos. Depois eu comecei a Computec e ainda está funcionando, é uma distribuidora de equipamentos para telecomunicações. Por isso que eu estou te falando. Computec, começamos com computador, porque não existia telecom, não existia comunicação naquela época. Sim. E o nome é uma coisa que eu sempre fiz questão de preservar igual, porque é tradição, 30 anos, cara, eu não vou mudar a empresa com 25 anos, tem o mesmo nome, eu não vou mudar o nome da empresa. Então ela permanece, está aberta, está funcionando, está tirando nota até hoje. Está funcionando e tudo, mas hoje não é mais a nave-mãe, assim, não é mais hoje a consultoria, a parte tributária. Em 2018,
eu comecei a ir para essa área tributária, porque eu começou a haver muitas autuações do ICMS aqui no estado, e eu era presidente da entidade da Internet Sul. Pois é, Pô, e daí eu pensei: "Cara, não tem ninguém trabalhando nessa área", e a coisa começou a ficar séria, os caras começaram a tirar 2.000, 3.000, 5.000 nota por mês, a coisa começou a ficar séria. Quando veio a fibra, 2017, por aí, fibra ótica em massa, essa que você usa em casa, aí o cabo de fibra, aí nós começamos a falar em 10.000, 20.000 notas fiscais por mês. Aí os sistemas começaram a ficar. E eu pensei: pô, mas precisa de alguém para. para Isso gerenciar isso. culminou com a venda do meu provedor. Vendi meu provedor em 2015. E Sim, aí, meu provedor era 100% rádio. Tu lembra, né? lembro, Aí eu lembro, já te lembro. conhecia. É. 100% rádio. Porque eu trabalhava na A parte gente estava. fornecia. É. Exatamente, a gente estava naquela ali, ou vai para fibra ou vende. Na época a gente optou por Vender. vender. Tá? Talvez tenha sido uma decisão certa, talvez não, mas enfim. Aham. Aí eu derivei bastante para essa área tributária. Em 2018 eu lancei, a gente escreveu um livro junto com a doutora Andréa Abreu, um abraço para ela aí, que é advogada lá de Caxias, especialista em tributação, Caxias do Sul aqui. E a gente escreveu esse livro juntos, assim, quando eu era presidente da entidade. A entidade bancou, inclusive, as horas e aquela coisa toda de escrever um livro. É complicado. Uhum. E aí eu Eu sei bem isso aí. fui para essa área tributária. Em 2018 eu lancei um treinamento de tributação online. Primeiro dia eu vendi 300 cópias do treinamento. Morri de sucesso, Vai, sabe? vou ficar bilionário em cima disso. Não aconteceu nada disso, mas eu morri de sucesso. Uma noite, 300 treinamentos a gente vendeu numa. Eu pensei: pô, esse mercado é carente. E ele, você que está me ouvindo aí, que é provedor de internet, ele é carente até hoje. Hoje, 90% das empresas tributa errado, paga mais imposto que devia. Não é só na TI e na telecom, mas na maioria dos setores, mas em TI e telecom, tem nuances muito específicas, questão da divisão do serviço, questão do SCM, do SVA, questão do livro digital, da súmula 57, do jornal, da Constituição Federal, do artigo 150, uma série de nuances que tu consegue colocar ali no plano, nos planos de venda, que vão te dar um resultado tributário absurdamente alto. Tá? Por exemplo, a gente consegue, por exemplo, fazer uma carga tributária cair de 40 para 15 num provedor de internet. Pô, 15 é uma carga razoável, uma carga de primeiro mundo hoje, né? Uhum. 17, 18 com a reforma tributária no ano que vem. Poxa, mas isso é uma coisa que faz sentido. O cara economizar às vezes 9, o Quer dizer, dono da tu ganha empresa, né? mais dinheiro trabalhando do que vendendo, Não, muitas e vezes. isso é um negócio. O meu, Porque funciona ao é. contrário, né? Eu vou te dizer uma coisa que, quando eu entrei nesse negócio lá em 2018, eu pensava assim: pô, vamos tirar dinheiro do governo, né? Aham. Estava completamente errado. Aumenta. Aumenta. Eu estava falando agora isso, antes de vir para cá. Aumenta, por quê? A gente fomenta a regularização da plataforma do cara, do sistema do cara, da empresa do cara, faz o empresário dormir mais tranquilo. Então, eu ganho, o governo ganha, o cliente ganha porque ele ganha um jornal para ler todo dia, ele ganha livro para ele ler todo dia, ele ganha streaming para assistir junto com o plano de internet dele, e ele continua com a mesma internet com velocidade muitas vezes até mais alta, porque o provedor tem mais competitividade também. O empresário ganha, então é um negócio que o cliente ganha, o empresário ganha, eu ganho, e para minha surpresa, quem mais ganha, que eu achei que não ia ganhar nada, é o Estado. É o governo que arrecada muito mais. Porque sai essa turma de 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000 assinantes, ou até mais, sai da informalidade, se licencia, se formaliza, começa a tirar as notas fiscais corretamente, começa a fazer tudo direitinho e vê que o negócio pode ser sério. São 19 mil empresas no país, não é uma força irrelevante. Somos 11% do PIB. É muita coisa. Cada 100 reais que circula no Brasil, 11 reais são TI e telecom. É muita coisa, Francisco. Vai, é impressionante. Quando tu fala isso, entra uma revolução na minha cabeça, porque eu costumo dizer que a gente só tem três maneiras de ganhar dinheiro, tá? Ou tu aumenta teu preço, ou tu aumenta teu volume, ou tu baixa teu custo. E hoje o custo é um terço é imposto, é mais ou menos Mais ou assim. menos isso. Então Em telecom, um pouco mais, né? Tem é, estados aí como Maranhão, tem fundo de pobreza, tem ICMS alto, pode chegar a 42% a carga então, quer dizer, tributária. tu tem que saber enquadrar muito bem esse negócio, porque senão isso pode gerar uma bola de neve e pode ser um grande problema. Tu está vivendo numa determinada situação e aí cai. Quando cai, quebra as pernas
Hoje a palavra da moda é a tal da segurança jurídica, né. Isso. Hoje, se tu quer segurança jurídica, tu tem que te formalizar, porque senão tu tá sempre com a porta aberta para sofrer uma autuação federal ou estadual, né, para descobrir que tu tá fazendo alguma coisa errada, cobrar 5 anos passados de imposto não declarado ou não pago. Então, tu tem que ter toda empresa hoje, eu costumo dizer assim, ó, passou de 500 usuários, porque até 500 usuários, tu pega lá uma alíquota barata do Simples Nacional, aquelas 2, 3 primeiras taxas ali, realmente ali elas são baratas, não precisa te preocupar muito com isso. Mas assim, ó, passou de 500 assinantes, acende o sinal amarelo. Passou de 1.500, acende o sinal vermelho. Tu tem que fazer uma consultoria tributária na tua empresa. Isso não é só provedor de internet. Passou de 150 mil por mês aí, qualquer empresa, tu que está em outras Não, áreas aí, não, área da indústria, área do comércio, é a mesma coisa. Passou de 150 mil por mês, opa, tem que fazer é. alguma coisa aqui, tá, tem alguma coisa que tá, preciso ajeitar. É, isso é uma coisa interessante. Agora, no Brasil sempre existe uma burla, né? Como, por exemplo, fatiar, eu abro várias empresas. Como é que é esse fenômeno? Porque isso, a terceirização é boa, desde que seja bem feita. Então, muitas vezes eu tenho uma empresa lá, tem uma estrutura grande. Bom, vou terceirizar a área de instalação, eu vou terceirizar a área. Como é que se amarra essa regulagem toda na TEL em relação a isso? Porque É, tu tem o principal é telecom. E como é que se dá essas derivações aqui nesse contexto? essa é a parte. Porque tem compensação, não tem? Tem compensação depois da reforma tributária, vai ter a compensação legal, inclusive do CBS e do IBS. Mas vamos falar de hoje, assim, Tá, pré-reforma tributária, para quem está nos assistindo, abril de 2026, tá. né? Vamos falar de 26 aqui, porque 27 o cenário, como eu falei, a maluquice vai ser completamente diferente. Então, assim, vamos falar de 2026. Tem a forma certa de fazer, tem muita gente que cresce, 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 vai no contador, o contador diz, abre outra empresa no nome da mulher. Isso é grupo econômico, isso é crime tributário, né? Isso aí são 10 anos sem o Simples Nacional e o recolhimento pelo lucro real das duas empresas pelos últimos 5 anos. Você dá multa, você não pode fazer em nenhum setor. E aí muita gente está fazendo essa fraude. Se a segunda empresa, que é a empresa da tua esposa, que é a empresa da tua mãe, tem cara que bota a mãe na jogada para cometer uma fraude tributária, bota o filho, bota a mulher, né? E aí acaba fazendo. Essa é a forma errada. Tá, Aí tem a forma certa, faz um grupo econômico formal, ou com uma holding, ou sem. Estou falando de empresinhas um pouquinho maiores, tá? tá. 3.000, 4.000, 7.000 usuários para cima. Falando do meu mercado. Falando em faturamento, empresas acima de 300 mil por mês de faturamento já tem que começar a pensar nisso. Aí a forma certa, porque o CARF é bem claro: a formação de um grupo econômico formal não é criminosa, é legal. Então ele forma um grupo econômico para se aproveitar do melhor do lucro presumido para um tipo de serviço, do melhor do lucro real para outro tipo de presumido, o melhor do imposto de renda à pessoa jurídica, o melhor da contribuição social para um tipo de empresa, o melhor do imposto de renda e da contribuição, ou se quiser falar já em 2027, o melhor do IBS, do CBS, para um tipo de serviço e para outro tipo de serviço. Em provedores de internet, nós temos 4 tipos de serviço. A própria comunicação, Tá. os serviços de valor adicionado, streaming, música, curso, todo esse tipo de coisas da Lei Complementar 157, que são serviços, tá? Então, hoje a internet não é só comunicação. Aliás, internet no mundo inteiro, só no Brasil que tem essa Mas, divisão, né? mas vamos No mundo inteiro, a explicar. internet é serviço. No Sim, Brasil, ela é considerada comunicação e ela tem uma categoria à parte. Deixa eu só falar dos outros isso. dois. Os ativos, os produtos de venda mensal, livro, jornal, gibi, revista, né? O streaming que eu encaixaria como comunicação e a locação. Ponto extra, roteador extra, qualquer coisa que tu possa alocar câmera dentro de casa, sensores, IoT, alocação. Então nós temos, num plano de internet hoje, não estou dizendo que isso é para todo mundo, tá? Mas tu pode contratar 1, 2, 3, 4 ou 5 tipos de serviço diferentes. E tá tudo bem, tá tudo certo. Luciano, para a gente poder falar para o pessoal mais o leigo e o pessoal entender, embora isso aqui seja hoje em dia não existe mais leigo, né? Todo mundo com inteligência artificial já virou um E hoje com especialista. a NFCom tá tudo claro ali, né? Depois de novembro do ano passado, tá tudo que tu tá comprando tá claro ali na nota, né? Exatamente, está discriminado. E a gente tem pouco conhecimento É. sobre isso. Bom, quando eu entro na minha internet, então eu acesso a minha televisão, tá? A minha televisão tá uma LG, 70 polegadas na sala, ela está acessando a internet.
A internet ali dentro tem dentro dela os streams, As tá? plataformas que a As gente fala. plataformas, né? Inclusive as que são consideradas ilegais, que eu não entendo, que já vem na minha televisão. Eu tenho amigos na Anatel, eu digo, cara, veio junto da Vem junto. televisão um IPTV. IPTV. É só botar o usuário e a senha lá, sai funcionando. Como não pode, Chico? Não pode, tu paga 35 pila, olha quantos milhões, tu tá burlando se tu tem acesso a todos os canais. Tá, mas então como é que tá dentro da TV, né, cara? Uma coisa assim que a gente se faz de bobo, vamos chamar assim, e isso é um dos problemas do Brasil, essa flexibilidade e esses caminhos É alternativos um que se problema criam. mundial, né? Porque até a suspensão dessas plataformas foi até na Argentina, né? Foi uma decisão da Suprema Corte da Argentina, ou da segunda instância da Argentina, que derrubou as plataformas no Brasil. É uma coisa maluca, mas a internet é isso aí, né? Uma É. decisão lá afeta a gente aqui. A gente teve esse caso recente aí da BTV, de Isso. outras aí. Não é muito a minha área, tá? Mas eu participo de mais de Fóruns. 100 grupos de fórum aí, a gente acaba ficando sabendo. Tudo bem. Então, assim, ó, eu sei que o provedor, o ISP, aquilo que tu falou que já não. Hoje é tudo telecom, esquece. O ISP melhor. é a estrada, né? E a TV é os carrinhos que passam na estrada. Eu não tenho como controlar muitas vezes se passa um Fusca, se passa uma Jamanta ou se passa um Jeep na Sim, estrada. mas ele vai interferir na minha banda, vai interferir na. Sim, tu tá falando agora, mas muitas vezes a gente confunde, né? Um serviço como o YouTube, como Isso que eu queria que é um chegar. serviço legal, Mas como o Netflix, que tem compromisso de chegar na tua casa com qualidade. eu, como usuário, para mim é internet, eu estou acessando a internet. Mas para o provedor, ele tem que liberar o sinal do YouTube. Não, ele não precisa, isso nem pode, né? A gente, por definição do Marco Civil, a gente não pode interferir no sinal que vai na casa do assinante. Tá. O provedor não pode cortar lá. A tua internet é sem YouTube, ela é mais barata. A tua é com o YouTube, ela é mais cara. A gente não pode fazer isso. Tá. Não existe. É um marco. No Brasil, isso é um marco. Não, o provedor não pode mexer Em no que chega na tua outros casa. países não é assim. A Europa não é bem assim. Eu sei porque meu filho estava na Dinamarca e eu perguntei assim, eu digo assim, tu não quer a senha do canal para tu assistir aí os filmes? Ele disse, pai, isso aqui é crime. Não Lá posso. nesse... Tá na Europa, né? Tá na Europa. Tá um pouquinho diferente, né? Tá, entendi. Bom, muito bem. Mas aí o provedor ali, ele vai oferecer o Facebook, ele vai oferecer as camadas. Hoje no Brasil é tudo ou nada. Ou entrega a internet inteira, com algumas limitações que a Anatel pode pedir para bloquear, Tá. né? Mas aí é que são decisões judiciais, é diferente. Normalmente essas ordens elas vêm por algum processo, ou via polícia, ou via STF, né? Vocês viram aí os casos que aconteceram no Brasil de bloqueio de contas e tal. Mas isso são decisões judiciais que vão afetar aquela pessoa naquela plataforma. Então não tem nada a ver com o resto todo da internet vai funcionar. No Brasil a gente não pode mexer no sinal. Entendi, no sinal. Por isso que a pirataria também passa. Não quer dizer que o provedor seja responsável, ele nem pode interferir ali. O provedor não pode entrar lá e bloquear. Que é a mesma história ali dos certeza, conteúdos. Tem muito dono de provedor que gostaria de poder, mas não pode. Tá? Porque isso atrapalha o negócio comunicatório. Mas é novo, a gente brinca que é um cano, é um ralo, é um cano, tá? Que são os fenômenos. O fenômeno, eu tenho falado muito de uma nova dependência, né? Que é a pornografia, né? A gente vê a abdição do ser humano, né? E agora pegaram os papiros lá do Egito, os papiros tudo pornográfico. É do ser humano, né, cara? Não dá para dizer isso aí. Mas isso cresce, mas isso é banda que está sendo consumida e não está sendo consumida por outra coisa. Sim. Sempre uma coisa vai ocupar o lugar da outra, não adianta. Isso é física. Isso é. E muitas vezes essas plataformas, com raríssimas exceções, ficam fora do país, né? Então isso é tudo tráfego internacional. E ficam muitas vezes em países que não têm legislação nenhuma sobre isso. E aí, o tráfego sainte é incontrolável, né? O servidor fica lá dentro, o filme fica hospedado lá dentro, mas o cano, como tu falou, a água que está passando é incontrolável. Aonde ela vai chegar vai depender só da rede. Muitas vezes a rede não é estável, começa a dar pipocar o sinal que a gente fala, né? Não começa a funcionar muito bem, porque isso aí pode estar hospedado lá em Tuvalu, lá. Sabe? Eu estou falando Tuvalu porque Tuvalu vive disso, né? É um dos ponto .tv, né? Ponto .tv, os caras, o país literalmente vive da exploração do tráfego de saída e dos domínios que ela vende. Os domínios de internet.tv são todos hospedados lá. Então eu tô falando, o teu servidor pode estar lá em Tuvalu, pode estar, sei lá, em qualquer lugar do mundo, né? Então o usuário chega aqui, o provedor então tem os POPs
que vão ter os Isso, equipamentos que vão regular isso aí, a quantidade de sinal que vai, é. latência. Latência, os PTTs, pontos de troca de tráfego, né, tudo vai os peers, né, que é a palavra em inglês que vai fazer isso, né, aí vai Aham. chegar em 5, 6 até chegar no teu computador. Até chegar no meu 5, 6, computador. E 10, aí, 15, vamos para 30. dentro. Aí depois sobe a arquitetura para uma arquitetura que eu vou contratar a banda, eu vou contratar um Ban cano Mas maior. muitas vezes tu pode ter 1 giga de internet e não conseguir acessar, porque lá em Tuvalu, lá, a capacidade está estourada de saída. Isso é uma Aí o cara reclama, liga para o provedor, enche o saco, reclama, ameaça que vai cancelar, e o problema é lá na origem do sinal e não no destino. Não adianta, tu pode ter 10 Então, gigas quais de são as banda na tua maiores casa. dores dos provedores hoje em dia? Hoje Vamos falar. uma delas é o IPTV, né. Hoje o mercado está dominado por essas plataformas, assim, tá dominado completamente, não tem nenhuma confiabilidade de entrega de sinal, né, e muitas vezes eles vendem, vendem, vendem e morrem de sucesso, né. Então vendeu tanto que não tem energia, não tem força para entregar o sinal com qualidade. E o que que acontece? O Luciano lá que está em casa, né, na frente do computador ou na frente da TV, querendo ver o canal pirata, não consegue ver porque o pirata não tem banda para entregar. E Não é eu, porque e eu, o provedor lá tem 1 giga de banda, está ocupando 10 mega, está 990 mega e sobrando pipocando. e pipocando sinal. Isso aí acontece direto. Tá? Direto não, isso é muito mais comum do que se imagina. Ah, num horário de baixo tráfego e tal. Só que quem é que o cara quer ver? O cara quer ver o jogo, que é o horário de alto tráfego. O cara quer ver um evento, algum show, alguma coisa, que todo mundo está com a mesma ideia ao mesmo tempo. Então, nos horários de pico, onde quando tem jogo, quarta-feira, quinta-feira à noite, domingo de tarde, não vai funcionar direito, porque todo mundo está querendo fazer a mesma coisa, né? Aí entra aquela coisa, quem está mais regulado, mais estruturado, tem mais garantia de sinal. Só para a gente falar da pandemia, a Ivete Sangalo derrubou o YouTube praticamente, né. Sim, ela fez uma live na pandemia da casa dela, um canal de saída, jogou para o servidor do YouTube, só que tinha 600.000 pessoas querendo assistir. Não tem servidor, não, na época, né, não tinha servidor que aguentasse, porque, isso deveria ter sido quando tu avisa isso, o próprio fornecedor de infraestrutura, que é o Google, no caso, que é o dono do YouTube, se prepara para isso. Aí eles espalham em mais servidores e tal. Quando ele não se prepara, hoje melhorou muito isso, mas em 2021 não tinha preparo para isso. Estourou, chegou uma hora que os caras falaram para ela assim: não precisa cantar mais, não tem mais ninguém te assistindo, porque tem tanta gente querendo que não conseguimos entregar o sinal para ninguém. Tá me entendendo o que pode Entendi, acontecer? É entendi. tanta demanda para ver um jogo que ninguém assiste, porque estoura o tráfego. Só as requisições muitas vezes já ocupam toda a banda disponível. Só me manda, me manda, me manda, me manda, sabe? Fica o tempo todo Fica, ouvindo isso me manda, me manda, me manda, e me tu não manda. consegue responder a pergunta com o sinal, entende? É, Então tem esse regular detalhe. tudo isso, por isso que na Telecom, queria mandar um abraço para o Bortolini, né, meu querido amigo, participa dos fóruns de discussão da telecomunicações no ano 2050, no ano 2030. Há pouco ele veio lá da Ásia, de um congresso, como é que seria a telecomunicação, porque agora começa satélite, agora começa. E essa infraestrutura maior. Começando a vir as redes de 10 GB agora já na casa dos assinantes, né? É a fibra 10 GPON, né? Hoje nós estamos na GPON, que é 2,5 GB. Uhum. Apesar de falar giga, GPON não é 1 GB, é 2,5 de subida, de descida, desculpa, por 1 GB de subida. Isso é uma velocidade que já é absurdamente boa hoje. Mas nós estamos já migrando para 10 por 10, né? 10 GB de download e 10 GB de upload. A próxima geração agora, eu já vi agora equipamentos em funcionamento, ainda são um pouco caros, porque a tecnologia para construção disso e a quantidade, né, é muito reduzida, né, de Sim. 40 GB. Então imagina, um fiozinho na tua casa entregando 40 GB. E o melhor, Francisco, não precisa mudar a infraestrutura dos postes. Troca o ativo na tua casa, troca o ativo lá no provedor. A gente tem um provedor aqui na Vila Jardim que já tem 10 GB. Tem planos claro, que são planos mais caros, né? Planos de até 10 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB. Hoje a maioria está abaixo de 1 GB por causa da tecnologia GPON, mas eles já têm na Vila Jardim aqui, cara, não é nem o bairro Aham, mais aham, chique de Porto Alegre. E aham. já tem 10 GB para vender lá. Cara, sensacional. Isso deixa a gente empolgado, porque é aquilo que a gente fala, né?
que é o iote da coisa. E acho interessante que quando começamos a discutir isso, e o Luciano participa de fóruns de discussão, seja no Black Box, na segurança de dados, seja no iote, seja no Learning Machine, aprendizagem de máquina, a gente dizia, existia uma frase que era o seguinte: é tanta coisa nova que a gente não sabe onde é que vai dar, né? É uma coisa. Em 2017, agora tu falou uma coisa interessante do machine to machine, né? Aham. Em 2000, antes de 2017, como é que tu transmitia um sinal de TV? Tu fazia um multicast na rede, usava um canal só e transmitia todos os canais ali. Em 2017, todo mundo pensava em multicast. E eu pensei assim, cara, YouTube não é multicast, YouTube é machine to machine. É eu Uhum. falando com o servidor do YouTube e pronto. Netflix é machine to machine. E eu pensei, cara, se o YouTube é machine to machine, se o Isso. Netflix é machine to machine, nós temos que fazer um produto de TV Machine machine to to machine. machine. Claro, não existe isso de fazer um multicast. Todas as TV a cabo do Brasil fazendo multicast. E nós decidimos fazer unicast, que é Aham. uma máquina para máquina, né? Aham. Hoje a empresa tem, eu não estou mais na empresa, eu saí em 2020, mas 2 milhões e meio de assinantes, 3 milhões de assinantes, maior que a Sky. Hoje atuando somente com provedores, canais licenciados, tudo direitinho, trabalhando no outro modelo, no modelo mais, como tu falou, no modelo mais moderno. Muitas vezes a tecnologia cresce tão rápido que permite coisas que em 2017 eram impossíveis, mas tu aposta que vai crescer e tu te dá bem no futuro. Com, e, Hoje é e o, trivial, hoje tu passa um canal de TV HD, que nem esse que a gente está transmitindo agora aqui, isso. 1080p ou 4K, 1080p hoje tu passa com 1,5 MB. Isso em 2017 precisava 7 mega. Hoje com 7 mega eu passo 4K. Eu acho sensacional isso aí, porque a gente já meio esse cabelinho branco jurássico. Nem me fala. Quando começou o pick and place nas máquinas, montagens, antes era, né, o cara, as montadoras, agora os robôs começaram a montar as placas, e eu fui diretor do Ceitec, e, né, entra na tecnologia, eu perguntei um dia, disse, tá, mas e depois disso, o que que vem? Ele disse assim, não, só injeta um software novo com mais desempenho na mesma plataforma É? física. E eu digo assim, como é que é? O físico não vai mudar, é o software que otimiza, o desenho do software que otimiza. Claro que aí o chip também te otimiza e vai indo, mas isso são as migrações menores que É. tem, que vão acontecendo, Esse é o né? brilho da coisa, a fibra é a mesma, né? Vai mudar agora o meio, vai mudar a forma de acesso, mas a fibra é a mesma. E a gente tem tecnologias complementares, a gente está quase encerrando aqui. Só para encerrar, a gente tem hoje o Starlink, que é uma Sim. tecnologia complementar. Ninguém pensa que o satélite vai substituir a fibra ótica. Quem pensa nisso, aí é jurássico mesmo. Aí tá. Não, ele Mas quem é pensa, quase como um pensamento, as coisas não são excludentes, são inclusivas. quem pensa que a Starlink não vai ter a participação de mercado dela absurda, o plano dela é 70 milhões. Hoje tem 5 milhões, tá? O plano dela é 70 milhões de usuários no mundo. Então, não dá para negar. Ela não vai substituir a fibra ótica. Estamos falando de 10 GB. Outra tecnologia complementar, o 4G. Ah, Luciano, mas e o 5G? Vocês já usaram o 5G aí? 5G é uma falácia. É. O 4G, vamos falar tecnologia complementar, é o 4G, 40, bem configuradinho, pertinho da estação rádio base, 40 mega no teu celular. Aham. 40 mega aqui. Hoje, 99,9% das aplicações precisam menos de 30 mega para funcionar. 99,9. Ah, tem algumas que precisam, principalmente de latência melhor, né? Não é nem de banda, de latência melhor. Aí entra o 5G. Por isso que eu falei do 4G. Não é que eu estou sendo conservador. Não, ou seja, Estou dizendo que é uma tecnologia que é ok, que é para todo mundo, que é popular. Nós estamos aqui com 4G aqui dentro e talvez dentro do shopping até com 5G. Mas uma tecnologia que é ok para todo mundo. Starlink, uma tecnologia que é R$ 240 por mês. Agora parece que vai ter um plano menor, de cento e poucos. aham. Todo mundo pode pagar, que já está popular, que já está funcionando. Então nós temos tecnologias complementares, mas a base hoje da telecom no mundo, né, é a fibra ótica, a própria Starlink. Ela precisa ter aqui no bairro Sarandi, aqui em Porto Alegre, tem uma descida satelital da Starlink. Porque tem que regular, né? Ela precisa subir e descer em algum lugar, né? Em alguns lugares. Quanto mais perto dos satélites que estão em cima do Brasil eu subir, mais rápido eu sou. Então, o Elon Musk, ele é qualquer coisa, mas bobo ele não é. Né? Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta, né? Tem gente que é fã dele. Eu acho que ele erra
14 ele erra e uma ele acerta. Só que essa é a minha visão dele. Só que a uma que ele acerta paga os 15 erros e ainda sobra muito dinheiro. Luciano, eu queria te agradecer, agora estamos chegando no final, para fazer um contato contigo para poder. Como é que a gente faz? Como é que é? Eu vou dar aqui o meu Instagram, né? Acho Tá que bom. é tranquilo, luciano.franz, arroba, né? Luciano.franz, Franz. Vai estar Pode me ali. seguir, pode me chamar. E se quiser fazer um contato lá pela digilivro.com.br, bem fácil, Digilivro. Livro Queridão, digital ao contrário, né? queria te agradecer pelo Muito bom o conhecimento que papo aí. tu transmitisse. É. Eu fico encantado, acho que um programa é pouco, como, né, os programas bons são Daqui a um assim. tempo a gente faz outro. Até para atualizar isso. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos entender um pouquinho mais. E mais, vamos acessar coisas de qualidade, que é o que ele está dizendo. Então, assim, lembrando que aqui, pô, o Stream tem esse compromisso, o Mindset tem esse compromisso. A gente sabe, cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer e cada um faz o que quer. Mas quando eu consigo pensar coisas boas, falar coisas boas e agir de forma correta, tudo fica melhor, o ambiente fica melhor. Queria agradecer, então, mais um programa aqui. Lembrando que os nossos patrocinadores são Shopping Total, há mais de 20 anos presentes a cada momento. Home 7200, tudo para a sua casa. Ambientalize, quando o ambiente está bom, tudo fica melhor. E os nossos patrocinadores próprios do programa, Método Soluções de Engenharias, engenharia mais do que obra, e sim soluções, e Bem Medical, soluções em saúde. Fiquem com Deus.